Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 30 de setembro. Nós estamos concluindo a 25ª semana do Tempo Comum. E o texto do Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 9, versículos 43b, a segunda parte, até o versículo 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreenderam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, em Lucas, capítulo 9, versículo 51, começa a subida de Jesus para Jerusalém. No texto de hoje, que se conclui no versículo 45, Jesus faz o segundo anúncio da paixão. Lucas inicia com um breve sumário e nele aparece claramente a tendência universalista de Lucas. Isso é bastante o seu costume. O evangelista diz: todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Veja quanta insistência na palavra todos, todas. A primeira expressão, então, que precisa ser explicada é esta: todas as coisas que Jesus fazia. A que esta expressão se refere? Quais são estas todas as coisas que provocam a admiração dos discípulos? No contexto imediato, encontramos o exorcismo do endemoninhado epiléptico, em Lucas, capítulo 9, versículos 17 a 43. Num contexto mais amplo, há curas, ensinamentos diversos, o envio missionário dos discípulos e também a transfiguração. Tudo indica que o contexto mais amplo é preferível, exatamente por causa da tendência universalista de São Lucas. A admiração é a primeira etapa da conversão e do seguimento. Mas tudo ainda é muito fino, muito delicado, exatamente porque o vínculo do discípulo com Jesus e com a sua palavra ainda não é muito firme. Ao contrário, é muito tênue, muito delicado, muito fraco. A multidão está extasiada, admirada. Mas isso pode mudar. Jesus então faz o anúncio da sua paixão pela segunda vez. Lucas 9, 22. Desta vez, Jesus fala apenas de entrega nas mãos dos homens. Em 9:22 foi o primeiro anúncio. Agora, Jesus fala de ele será entregue nas mãos dos homens. É interessante que não aparecem claramente
os elementos da morte e da ressurreição. O texto seguinte apresenta a discussão dos discípulos sobre quem é o maior entre eles. Significa dizer que, de fato, os discípulos não compreenderam nada daquilo que Jesus dizia sobre a sua morte na cruz. Jesus faz o anúncio da sua morte em Jerusalém por amor, e os discípulos estão brigando para saber quem é o maior. Não compreenderam. É impressionante a insistência de São Lucas nesse tema da incompreensão dos discípulos. Não compreenderam, o sentido lhes ficava escondido, não podiam compreender, tinham medo de fazer perguntas. Então, claramente, Lucas insiste no tema da incompreensão, da incapacidade de compreender a palavra de Jesus. Somente quem se torna como criança compreende as realidades profundas do reino que Jesus prega. Isso está na cena imediatamente seguinte, versículos 46 a 48. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, a igreja hoje celebra a memória de São Jerônimo, patrono da Sagrada Escritura. São Jerônimo foi responsável pela tradução da Bíblia ao latim, a partir dos manuscritos hebraicos, aramaicos e gregos. O Evangelho de hoje nos diz: prestai bem atenção ao que eu vou dizer. Somente com a atenção redobrada para com as palavras de Cristo é que é possível manter a fidelidade do seguimento, mesmo enfrentando o escândalo da cruz. Os discípulos não conseguiram captar o sentido da palavra de Jesus. Isso só se consegue se fizermos leitura orante da palavra de Deus. Que São Jerônimo nos ajude a compreendermos a palavra de Deus com os olhos da fé, com os olhos do coração, com os olhos do seguimento, com os olhos do testemunho. Amanhã já iniciamos o mês missionário, cujos patronos são Santa Teresinha do Menino Jesus e São Francisco Xavier. Que eles nos acompanhem nos caminhos da missão, na escuta atenta da palavra de Deus. Um abraço a você, até amanhã, se Deus nos permitir. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.